Boa noite, eu sou a Jaque Conceição, do Coletivo Diege. Esse é o nosso encontro dentro da plataforma Coletivo Diege On Demand. O nosso encontro de hoje é sobre o pensamento da Audre Lorde, uma feminista negra norte-americana radicada em Berlim. Uma feminista negra, lésbica, norte-americana, radicada em Berlim. Esse marcador do lugar dela como uma mulher lésbica é central para a compreensão dos escritos da Audre. A gente está começando o encontro agora, ele vai ficar gravado, então, para quem for assistir a gravação depois, quem estiver, agora, não está vendo ao vivo, está vendo a gravação, espero que vocês aproveitem o encontro. A gente segue até às 20 horas, hoje. Por mais que tenha feito merda, enfiado uma agulha e tudo mais, mas tá melhorando, né? Deixa eu só desativar o som. Tá inchadão, né? Pronto. Bom, para quem nunca assistiu uma aula do Coletivo Diege, para quem é a primeira vez que está assistindo uma aula, para quem está voltando, para quem já foi aluna, para quem é aluna, é sempre um prazer receber vocês, literalmente na minha casa, porque eu estou na minha casa. Então, é sempre um prazer muito grande, porque o Diege, de alguma forma, também é minha casa. Esse curso, ele é... Bom, acho que antes de apresentar o curso, então vou me apresentar. Eu sou Jaque Conceição, eu sou fundadora do Coletivo Diege. No coletivo, eu atuo na diretoria executiva, eu sou diretora executiva. O Diege é uma empresa, um negócio social. A minha função dentro dele é gerenciar a coisa toda. E também eu trabalho com a pesquisa e a formação dentro do Diege, porque a gente tem 3 pilares: pesquisa, ensino, e a gente também trabalha com desenvolvimento de empresas. Então, a gente trabalha com pesquisa, ensino e desenvolvimento dentro do Diege. Esse curso, ele faz parte de uma plataforma, que é a plataforma On Demand, que é uma plataforma que reúne os nossos 6 programas de formação em feminismo negro nas áreas de psicanálise, educação, gestão, diversidade para empresas, pensamento africano e afro-brasileiro, feminismo negro e psicanálise. Não sei se já disse psicanálise. E pensamento indígena. Então, a gente vem a partir do que a gente entende por feminismo negro, levando essa discussão, esses movimentos para essas áreas do conhecimento, e a gente tem, então, 6 plataformas que foram premiadas pela ONU em 2020, e a plataforma Coletivo Diege On Demand reúne essas plataformas através do serviço de assinatura. Todo mês, a gente disponibiliza 1 ou 2 cursos novos para os assinantes e abre para a comunidade através da assinatura. Contrariando a estatística, esse curso da Audre, a gente soltou ontem o acesso gratuito para o curso, com direito à certificação, porque por 2 motivos. O primeiro, que o curso da Audre foi pensado para encerrar as discussões. Dentro da plataforma On Demand, a gente tem uma preocupação de garantir que a gente possa percorrer várias áreas da discussão social, política, no que diz respeito às questões raciais e de gênero no Brasil. Então, a gente tem curso sobre pensamento indígena, sobre comunidade LGBTQIA+, e agora tem outras letras que eu não me recordo, que compõem a questão da pauta LGBT. A gente tem discussões sobre a questão PCD, sobre educação, sobre estética, literatura, cinema, filosofia, história, antropologia. Então, parte da programação que a gente separou como uma programação especial, que foram 5 cursos que a gente indicou como os cursos do mês de junho para os assinantes da On Demand, o curso da Audre seria o curso novo e também encerraria os ciclos de discussões da relação da chave LGBT e a questão racial. Mas aí, por N questões, a gente deslocou o curso para esse mês de julho, dentro dos 12 meses do ano, a gente tem programações específicas de temas que a gente quer apresentar na discussão pública, coletiva, a partir do feminismo negro. E aí a gente deslocou o curso da Audre para o mês de julho, porque é o mês da mulher negra, para iniciar as discussões sobre feminismo negro, que a gente está propondo para esse mês, ou seja, apresentar conteúdos que já estão na plataforma,
os cursos que a gente tem da Sueli Carneiro, da Marielle Franco, da Bianca Santana, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Nina Simone, Beatriz Nascimento, Jurema Werneck, uma galera de mulheres negras, Virginia Bicudo, Neuza Santos, Isildinha Batista, de cursos que a gente já tem lá realizados. A gente está trazendo mais um que vai acontecer no final do mês, que é a história do feminismo negro. E a Audrey, ela é uma intelectual do feminismo negro que ela está se deslocando de um ponto para o outro dentro das discussões do feminismo negro norte-americano. E digamos que o feminismo negro norte-americano ele tinha uma discussão muito centralizada no aspecto sociológico da ideia do que a gente chama de mulher negra enquanto um sujeito sociológico. Aí tem uma diferença do sujeito biológico para o sujeito sociológico. E essa é uma discussão que a Patrícia Hill Collins faz em vários materiais. E ainda tem uma dimensão que a gente pode pensar aí filosófica e historiográfica sobre ser mulher negra. A Audre Lorde, ela está deslocando essa discussão dessa estrutura, desse lugar estrutural que a mulher negra ocupa, para as discussões no âmbito subjetivo da experiência de ser mulher negra. E o que eu estou chamando de características subjetivas do lugar de ser mulher negra? A Audre está pensando justamente sobre os afetos e as possibilidades de produção de afeto que atravessam a jornada das mulheres negras, em particular a mulher negra lésbica. Embora, e essa é uma característica das intelectuais do feminismo negro, pouquíssimas intelectuais do feminismo negro se pretendem universalistas. E, aliás, eu acho que do ponto de vista epistemológico, de fazer pesquisa, esse é um erro bastante comum dentro do pensamento branco, ocidental, se pressupor universalista, achar que o que se escreve na França dos anos 60 tem valor mundial para o mundo inteiro, em todos os tempos, em todos os períodos. Pesquisas são coisas localizadas e datadas, por isso que os países, os estados, as cidades têm as suas universidades e existe uma infinidade de grupos de pesquisa sobre temas diversos, porque a experiência de uma mulher negra na Baixada Santista de São Paulo não é a mesma coisa de uma mulher negra no interior do Acre, no Brasil, em Rio Branco, ou em Alter do Chão, no Pará, e assim sucessivamente. Cada lugar desse produz uma ideia muito específica, e a Audre está chamando a atenção para essa experiência das mulheres negras lésbicas, porém, há questões que ela traz que são estruturais, porque estão na composição do que a gente chama de mulher negra, que atravessa a construção simbólica da mulher negra. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Sintam-se em casa para fazer perguntas a hora que vocês quiserem. Não preciso esperar eu parar de falar, não. Bom, como está todo mundo com a câmera desligada, eu vou partir do princípio que estamos todas bem. Que tá todo mundo, ninguém está com dúvida, está tudo certo, a gente pode seguir, mas também depois pode levantar a mão e a gente pode retomar. Na minha jornada como pesquisadora e professora, trabalhando com o feminismo negro, eu já trabalho com o feminismo negro antes de 2014. Oi, Anícia, boa noite. Então, já faz alguns bons anos que eu venho trabalhando com o feminismo negro. Parte do que a gente produz no DGG de pesquisa é entender o desenho do que é que vem se produzindo nos últimos 20 anos nos Estados Unidos e no Brasil de feminismo negro, e os desdobramentos dessa percepção para outros lugares, como, por exemplo, alguns lugares da Europa, que têm pautado a questão do feminismo negro, principalmente via mulheres brasileiras que moram nesses territórios, e algumas discussões que o feminismo africano vem produzindo em termos de continente africano. E a gente tem algumas coisas aí de feminismo latino que interseccionam um pouco com as discussões das mulheres negras da América Latina. E, ao longo desse período, cada vez mais eu venho pensando e percebendo que a gente precisa virar a chave de como a gente entende o feminismo negro e ampliar a ideia de que feminismo negro é uma experiência das mulheres negras, e eu coloco experiências entre aspas, porque essa perspectiva de experiência reduz
a não tira o feminismo negro de um lugar de teoria e joga ele num lugar de panfletismo, panfletagem, joga ele num lugar de panfletagem, joga ele num lugar de isso não é teoria, isso é lugar de fala, como se lugar de fala não fosse uma teoria desenvolvida pelo Bakhtin. Putz, 1950, 1960, talvez. Lugar de fala é um conceito teórico desenvolvido pelo Bakhtin para falar sobre, para avançar nas discussões marxistas sobre a produção da ideia de classe que o Engels discute em situação da classe trabalhadora. Aí o Bakhtin avança com essa discussão na linguagem para pensar a ideia de lugar de fala a partir da linguagem. O Foucault se apropria dessa ideia de lugar de fala e isso chega no Brasil de qualquer forma, de qualquer jeito, e a gente diz que lugar de fala é o meu direito de experiência. Também é a minha experiência, mas lugar de fala é uma perspectiva teórica sobre produção histórica de sujeitos, que está atrelado à experiência corpo-território, no caso dos trabalhadores europeus. Então, eu venho pensando que a gente precisa entender o feminismo negro a partir do seu lugar político, histórico e epistemológico, que é o seu lugar enquanto teoria. Enquanto teoria, ele está preocupado em compreender as dinâmicas sociais que vão fundar as Américas, seja do Norte, a Central, a América do Sul, a partir do fenômeno da colonização, né, do movimento de deslocamento dos europeus para as Américas, através do movimento de escravidão das populações ameríndias e africanas, que se materializa aqui no lugar da colonização. Se a Europa moderna foi fundada com a ideia de gênero, gênero é um marcador social que organiza a vida no pensamento ocidental, homens e mulheres, o eu e o outro no pensamento freudiano, ou na minha interpretação desse pensamento. Nas Américas, a experiência, a vida cotidiana, a vida cultural, a vida política, a vida sexual, ela é fundada a partir da organização racial dos sujeitos. Há uma organização de gênero, porque a centralidade da vida passa a ser o homem branco, senhor de engenho, massa, rei, imperador, barão, coronel, mas ela é organizada, se filosoficamente ela parte da ideia do homem, economicamente ela parte da ideia de raça. Então, há uma organização filosófica dos lugares de gênero, lugar de mulher, lugar de homem, mas há uma organização econômica a partir do lugar de raça, o branco e o não branco. Esse lugar de raça é o conceito, a ideia que funda as Américas. Na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista prático, o pensamento ocidental ele surge com a fundação das Américas. O pensamento europeu não é o pensamento ocidental, como a gente costuma dizer. Mas como o pensamento europeu é a matriz do pensamento ocidental, que é as Américas, digamos que a gente pode chamar o pensamento americano, produzido a partir da colonização, do movimento de ocupação desse território, como também o pensamento ocidental, colocar ele equiparado ao pensamento europeu. Mas há diferenças na forma de produção de corpo, de sujeito, consciência, e principalmente esse marcador que eu trouxe agora, gênero e raça. Dentro da experiência europeia, gênero é o que localiza a vida, o que se pode, o que não se pode, o que se faz, o que não se faz. Dentro da experiência americana, ocidental, ou norte, sul, oeste, ocidental, como diria Angela Davis, ocidental vem, inclusive, de oeste, a ideia que funda a experiência nesse território, neste lugar, é a organização de raça. Por isso, para o feminismo negro e para a Audre, raça é a base estrutural do fenômeno ou dos processos sociais de opressão neste território colonial chamado América. Mesmo as opressões que vão acontecer no processo de socialização dos sujeitos, como opressão pela identidade sexual ou pela orientação de gênero, se eu estiver usando os termos corretos, porque esses termos sempre são revistos e eu posso estar dizendo termos equivocados, eles são baseados na mesma estrutura social, política e psíquica de dominação racial. Quem discute isso com maestria é a Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, no capítulo que ela fala sobre racismo genderizado. Inclusive, tem essa aula da Grada dentro da On Demand, que faz parte da programação do mês de julho, das pretas, mas a gente fez também uma discussão sobre isso na Nicanda, que é a plataforma que a gente tem de feminismo negro e psicanálise.
Nesse movimento de olhar para o feminismo negro e começar a entender do que ele está falando, além das esquetes de rede social ou dos debates públicos, nas rodas, nos lugares, mas olhar para ele do ponto de vista teórico, para mim foi ficando evidente que a gente precisava levar o feminismo negro para outros lugares e desdobrar essa discussão para outras possibilidades. E eu tenho, nos últimos 2 anos, produzido algumas reflexões sobre a psicanálise numa intersecção com o feminismo negro. Como é que a teoria do feminismo negro ou as construções teóricas do feminismo negro me permitem pensar a produção de subjetividade de pessoas racializadas a partir de um lugar africano, de um lugar negro, porque branco também é um sujeito racializado, na experiência brasileira. Vale fazer um grande contraponto e pensar que, quando a gente está falando em teoria do feminismo negro, a gente está falando dos Estados Unidos. No Brasil, ao que me parece, na minha experiência como pesquisadora, nós não produzimos teoria do feminismo negro. Nós produzimos discursos políticos a partir do feminismo negro e pequenas reflexões teóricas a partir do feminismo negro, mas nós não produzimos teoria feminista negra no Brasil. Digamos que a Lélia Gonzalez, com o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, inaugura a discussão do feminismo negro no Brasil em 1984, mas essa discussão não avança porque a gente está em 94, 2004, 2014, quase há 40 anos falando a mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa, com pequenas pitadas de pensamento ocidental europeu, mas a gente está falando a mesma coisa. E reproduzindo uma narrativa norte-americana, que muitas vezes nem está dentro do que a gente está pensando no Brasil. Então, talvez a gente precisasse, nesse momento, voltar para o que a gente já produziu, fazer uma boa revisão do que vem sendo produzido, para entender quais são esses outros caminhos onde a gente vai desdobrar. Algumas intelectuais, algumas ativistas, pesquisadoras têm, de alguma forma, tensionado esses lugares, feito essa crítica, eu não sou a única, não sou o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, mas no meu lugar aqui do coletivo de gente que estão aí há 8 anos pensando isso, eu trago essa crítica hoje para a gente pensar. E olhar o racismo como base estrutural da opressão na nossa sociedade muda completamente a compreensão da ideia de opressão e de estrutura social na nossa sociedade. Não sei se alguém ia falar alguma coisa. Não? Eu achei que tinha ouvido a voz de alguém. Bom, um exemplo sobre essa ideia de como o racismo ele é a base, a experiência racial, a forma como a gente entende racialidade, produz racialidade, está na base cultural e que vai conformando os processos culturais e subjetivos, coletivos e individuais dos sujeitos, na narrativa da Audre, pode se materializar num exemplo de 1981, que ela traz como reflexão dessa relação. E aí é engraçado, porque, em alguma medida, muitas das questões que essas intelectuais estão falando nos Estados Unidos também estão aparecendo na produção dos anos 80 aqui no Brasil, na escrita de Luísa Bairros, na escrita de Vilma Reis, na escrita de Lélia Gonzalez, na escrita de Beatriz Nascimento, e até na escrita dos intelectuais homens desse período. Uma das ideias que se corre nos anos 80, por exemplo, é que só foi possível o movimento de libertação econômico, né, a entrada de mulheres brancas de forma massiva no mercado de trabalho brasileiro, nos mais diversos lugares, sobretudo no âmbito do serviço, nos escritórios, nas corporações, porque no lugar de cuidado, ainda as profissões de cuidado ainda são profissões negras, na sua grande maioria. Porque as mulheres negras já estavam no mercado de trabalho antes do fim da abolição, porque, embora seja uma condição não assalariada, o modo de produção escravocrata também era uma forma de trabalho. Então, o fato de que mulheres negras já ocupavam a vida pública fora dos seus ambientes domésticos, mesmo que a gente possa abrir uma discussão sobre essa relação de público e doméstico na experiência negra escrava, mas essas mulheres ocupavam a vida pública, estavam na tribuna que eu falo, não é a tribuna política do palanque, mas é a vida pública. Todos os motins e levantes e quilombos
organizados pela população negra tiveram mulheres como liderança. Isso demonstra que as mulheres negras já estavam no processo político antes das mulheres brancas. A própria vida econômica, via trabalho doméstico, via escravidão, ou pequenos comércios, ou atividades de trânsito urbano, como lavadeira, como cozinheira, como trabalhadoras de ganho, as mulheres negras já ocupavam essa vida pública de produção econômica. E por que eu estou retomando essa ideia? Porque, do ponto de vista cultural, e também do ponto de vista da psicanálise, nessa chave antropologia e psicanálise, que é o lugar que eu tenho me deslocado, ninguém produz experiência do zero. Toda experiência que é produzida pelo sujeito foi apreendida em algum momento da sua jornada, ou individual, ou familiar, ou coletiva enquanto comunidade. Então, só foi possível que as mulheres brancas construíssem uma narrativa de ocupação da vida pública, porque houveram mulheres que antes fizeram essa travessia e tensionavam essa vida pública. De toda forma, mesmo tendo a feminilidade negada, Luísa Maim era uma mulher e foi uma liderança importante, assim como Teresa, assim como a Cotirene, assim como uma série de outras mulheres, como Mãe Senhora, foram lideranças, Mãe Menininha, foram lideranças importantíssimas nos seus territórios de atuação para construir a memória coletiva brasileira, inclusive de ocupação desse espaço. O que eu quero dizer com isso? E aí nem é eu quem estou falando, é a Lélia Gonzalez quem faz essa reflexão. Mulheres brancas só puderam se emancipar porque mulheres negras percorreram esse caminho anteriormente. Essa é a mesma discussão que se faz nos Estados Unidos. E para isso, a Audi traz um exemplo de 81, e eu achei bem curioso, porque os Estados Unidos acabou de vivenciar esse episódio. Em 81, já na fase de consolidação da primeira geração de negros pós-luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, com garantia de acesso à escolarização, ao mercado de trabalho, ao ensino superior, a supremacia branca norte-americana, chamada de... Eu odeio, não gosto nem de falar essa palavra pela energia que ela tem. Nem sai da minha boca essa palavra. Mas que todo mundo sabe quem é, né? É público e notório de que grupo eu estou falando. Entrou com uma ação no Supremo Tribunal, no Superior, no Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, para que fosse revogado o acesso das mulheres à escolarização plena e ao mercado de trabalho, isso em Detroit. A gente não está falando de Texas, nem de Carolina do Sul, nem de Alabama, a gente está falando de Detroit, que é um centro urbano dos Estados Unidos, e a argumentação que eles tiveram é que, quando mulheres brancas iam para o mercado de trabalho, as mulheres negras precisavam ir para a casa delas cuidar dos filhos, e eles não queriam que isso acontecesse. Então, eles queriam que as mulheres ficassem em casa para garantir que a educação das crianças brancas fosse oferecida pelas mulheres brancas. Só que direito é tipo efeito dominó. Quando um perde, todo mundo perde. Se as mulheres brancas perdessem o direito de ir à escola, por consequência, as mulheres negras também perderiam, porque a petição não falava mulheres brancas, a petição falava mulheres, com o intuito de afetar mulheres brancas. Então, esse jogo de dominó, que vai, ou como cascata, é o próprio processo de organização da vida a partir de marcadores de raça. Então, essa é a ideia do racismo como base estrutural da opressão. Não sei se fica claro, mas esse é um exemplo bastante firme ou bastante delineado dessa ideia de racismo como uma base de opressão. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Por outro lado, a Audre vai dizer que essa estrutura, ela está dada, ela está pensada, ela está consolidada, porque ela não foi criada ao longo do processo civilizatório das Américas. Ela é a ideia que cria as Américas. Um belo dia, os europeus se juntaram e falaram assim, bom, tem aquele lugarzão lá enorme para a gente dar uma colonizada, vamos dar uma organizada aqui de como é que as coisas vão funcionar. E eles reproduziram aqui o modelo ibérico de organização social, que é uma hierarquia por raça, que é como funciona a base do pensamento grego, se a gente pegar a ideia de polis, que está lá na experiência grega, que é o que a Europa reivindica como experiência fundante europeia. Então,
A organização racial nas Américas, ela não é consequência do processo, ela é a origem do processo. As Américas foram pensadas para ser exatamente como elas são, um lugar de supremacia branca e masculina. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, não tem nada de equivocado aqui. E aí, o que a Audi vai dizer é, essa estrutura está dada, estruturas são resultado dos processos, e processos são produzidos por sujeitos, por indivíduos. E indivíduos são construídos, produzidos, formados a partir de uma série de estruturas psíquicas que vão levar ou possibilitar que as pessoas possam produzir vida. Então, a discussão que a gente faz de que o racismo ele adoece pessoas negras do ponto de vista psíquico é porque tem uma estrutura que leva a esse adoecimento das pessoas negras. E que essa estrutura vai criando uma narrativa de fracasso, de solidão, de isolamento, porque ela se baseia na estrutura social que fomenta a solidão, fracasso, isolamento, e alimenta o sujeito de repertórios emocionais de fracasso, solidão, isolamento, e que se mistura nos processos e vai mantendo a estrutura funcionando. O que a Audi está propondo é, a gente tem que deslocar a nossa interpretação da estrutura como a única resposta possível e pensar quais são os processos psíquicos possíveis de libertação para pessoas negras. Essa é a chave por onde ela abre a porta para a discussão de afeto, homoafetividade entre mulheres e erotismo. Ela tem vários estudos, por exemplo, sobre sadomasoquismo, sobre erotização, que são estudos bastante pertinentes, principalmente se olhados pela chave da racialidade. E eu acho que o desafio é a gente usar o feminismo negro não como um recurso retórico, mas como a nossa perspectiva teórica para produzir compreensão de mundo. Então, eu não parto da experiência da mulher negra para compreender o mundo como recurso teórico. Então vocês precisam me colocar aí porque eu sou mulher negra, eu tenho que garantir meu lugar de fala. A gente parte da experiência das mulheres negras, porque essa experiência produz narrativa, e essa narrativa se organiza numa estrutura que vai produzir uma teoria que se propõe a explicar o mundo a partir da experiência das mulheres negras. Não sei se fica... Não sei se fica... Gente, me fugiu a palavra. Claro ou escuro, se fica tangível isso que eu estou trazendo, mas eu acho que isso é muito importante, principalmente no pensamento da Audre. Nessa centralidade, nesse lugar, quando ela está falando de erótico, ela está falando da questão da sexualidade mesmo, da ideia do sexo, da prática sexual, do orgasmo, da questão física que envolve o corpo e tudo que a ideia da experiência erótica possibilita para o indivíduo. Mas vale a pena a gente fazer Eu já vou falar disso aí, não sei porque acho que tem a ver com o que eu ia começar a falar agora. Deixa só eu ler aqui a pergunta, porque para quem está vendo a gravação, eu acho que não é acessível depois ver a pergunta. Espera lá. Não é aqui. A pessoa se perde. É aqui? Não, também não é aqui. Aqui. A Anícia perguntou o seguinte, então a quebra dessa estrutura pode ser pensada a partir das relações de afeto? Para a Audre, sim. Para a Audre, os afetos são mobilizadores das formas de produção de prazer e, portanto, de libertação. Mas deixa eu voltar umas casas para a gente entender essa ideia. No pensamento freudiano, clássico, tradicional, ali no escrito mesmo do Freud, uma das coisas que ele vai falar é sobre as formas como a gente lida com as pulsões do nosso corpo, os desejos que atravessam a nossa experiência corporal. Algumas se materializam de fato no sexo, outras são sublimadas para outros lugares, muitas são reprimidas. Mas o momento, pelo menos a interpretação que eu tenho, também pode estar equivocada e tudo bem, mas na compreensão que eu tenho, o momento de inauguração do indivíduo no mundo, quando ele fala assim, ok, eu sou um corpo nesse mundo e posso atuar nesse mundo, é a descoberta do orgasmo. É justamente quando o sujeito, o indivíduo, aquele corpo, entende a possibilidade do prazer que se inaugura este corpo no mundo e dá para ele um lugar específico.
O que a Audre está dizendo é que o processo do racismo distancia o indivíduo do seu próprio corpo, porque o corpo passa a ser um lugar indesejado, seja para pessoas brancas ou seja para pessoas negras, porque o desejo sexual, embora socialmente construído, ele não é limitado pela racialidade. Ele é socialmente construído e condicionado pelos imaginários que são produzidos, mas ele não se limita à racialidade. E no contexto da escravidão, o desejo do corpo negro era um desejo não aceito pelos regimes de controle do corpo e da experiência social no período. Então, para que fosse possível o estabelecimento da relação entre pessoas brancas e negras e houvesse uma anulação do desejo sexual, cada vez mais a sociedade foi criando mecanismos de separação da razão e do corpo. E esses mecanismos de separação da razão e do corpo vão anulando na experiência dos indivíduos a possibilidade de fato do prazer sexual. E aí, cada vez mais, são criados mecanismos de regulação desse prazer, como, por exemplo, a pornografia. Então, a pornografia ela é uma saída sublimada para a efetivação dos desejos que não são aceitos. Por exemplo, o desejo por um corpo socialmente lido como um corpo não normativo, um corpo trans, por exemplo. Ele pode ser visto nessa chave de algo que não pode ser aceito pelas estruturas de construções da ideia de afeto e de prazer que está fixada no corpo branco cisnormativo. Um outro aspecto que ela vai dizer é que essa validação do corpo a partir de um enquadro específico, que é o enquadro de branco, cis, heteronormativo, também neutraliza as possibilidades de afeto não erótico, porque normaliza uma ideia específica de produção de desejo e de afetamento por esse desejo na jornada, na experiência, na percepção dos indivíduos. Então, é preciso entender que o desejo erótico é algo que aproxima o sujeito do seu corpo, o indivíduo do seu corpo. Tem várias pesquisas que falam que a experiência, por exemplo, da masturbação feminina, ela tem também um efeito de reconhecimento do próprio corpo. Que isso promove uma conexão da mulher ou do sujeito que se coloca neste lugar do feminino com o seu próprio corpo e as possibilidades do seu corpo. Quanto mais isso é mediado por outras possibilidades, porque a ideia da masturbação é um contato você com o seu corpo, sem que você precise de mediadores. O homem, ou a medicina, ou Eu estou com dificuldade com as palavras, porque aí eu começo a pensar em inglês, aí a cabeça faz tchutchu. O que é bom, né? Porque senão eu estou aprendendo inglês. Mas o que é ruim, porque eu esqueço a palavra em português. A estética, que cria uma ideia específica de mulher e que só é possível ser amada, ou ter prazer, ou ofertar prazer, se for dentro dessa ideia de estética. E outros mecanismos que vão afastando também, como a maternidade, que afastam a mulher da sua própria erotização. Ou, como diria Herbert Marcuse, uma coisa que a Audre não fala, mas que eu acho que faz muito sentido para complementar o pensamento dela, a gente também vivencia um movimento ao contrário. Uma intensificação da erotização, mas essa erotização é uma não erotização. Ela é uma erotização de fora para dentro, não de dentro para fora. A mulher é erotizada no seu lugar de mulher, nesse enquadro social do que supostamente é uma mulher, mas não pelo seu olhar, e sim pelo olhar do outro, que impõe para ela a necessidade de performar uma erotização. A pornografia contribui muito para essa ideia. Muito. Muito, muito, muito. No show que a Anitta fez em Lisboa, no Rock in Rio, por exemplo, depois, uma das questões que a crítica trazia é que o show mais parecia um filme mudo de pornografia do que propriamente uma performance de um show. Essa ideia de erotização. Vale lembrar que erotização é uma coisa que dá dinheiro, porque ela está fortemente conectada. Aliás, tem uma coisa muito curiosa sobre isso. Tem um estudo de marketing que chama Círculo Dourado. Nossa, eu viajo, né? Eu vou dar água pro vinho. Mas vocês vão ver que vai fazer sentido. E aí eu já vou abrir para vocês poderem falar. Falta só mais um quadradinho aqui para poder abrir para vocês.
Esse estudo chamado Círculo Dourado é o estudo que estruturou o marketing da Apple e dessas marcas mais caras, tipo Gucci e tal. Isso já nos anos 80. E esse estudo ele fala que existem duas formas de vender. Você pode ficar na frente das pessoas o dia inteiro falando do seu produto, ou você pode identificar o que a pessoa deseja e ofertar para ela exatamente o que ela deseja. A gente só consegue identificar o que a pessoa deseja porque o desejo é algo performado dentro de uma ideia específica de erotização que está lá na pornografia. Então, essa conexão entre esses dois lugares é o que instrumentaliza toda a estrutura do marketing digital que a gente vivencia. Então, a representação das redes sociais, olhar porque reconhece que o seu corpo é possível de alimentar do seu prazer, reconhece o prazer só no outro e ele não é possível em si, então é preciso consumir o outro, consumir a ideia que o outro vende, e como dinheiro é poder, quanto mais caro, melhor. Quanto mais caro, mais... Meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Não é específico. Quanto mais caro... Me fugiu mesmo a palavra. Mas quanto mais caro, mais desejo aquilo gera, porque aquilo tem uma... exclusivo. Quanto mais caro, mais exclusivo. Quanto mais exclusivo, mais especial, e assim sucessivamente. Então, a erotização, ela deixa de ser um processo de conexão do sujeito com o seu corpo através da satisfação e da realização sexual, e passa a ser performance que vai se desdobrando em diversos lugares, inclusive a erotização racial. E essa é uma chave interessante para pensar, por exemplo, a solidão da mulher negra, porque muitas mulheres negras não têm dificuldade para ter parceiros, no sentido sexual da ideia, mas têm dificuldade de manter relacionamentos duradouros e saudáveis, porque tem um descolamento de afeto e erotização e uma valorização desse corpo erótico, desse imaginário reprimido dos lugares raciais. De novo, quando a gente pensa em termos de subjetividade, não tem essa coisa de isto ou aquilo, as coisas são uniformes. Então, uma vez que o corpo negro foi historicamente consagrado na narrativa sexual como repulsivo, ele vai ser repulsivo para brancos e para negros, não só para brancos. Então, é natural que ele seja um corpo de satisfação de instintos, mas ele não seja um corpo de erotização afetiva. Não sei se fica claro, se eu consigo delinear a diferença entre as duas coisas. Mas é uma chave bastante pertinente para pensar essa ideia de solidão da mulher negra. Por fim, no último quadradinho aqui das minhas anotações, essa performatização da erotização leva as pessoas, os sujeitos, a buscarem uma adequação da normatividade. Então, mesmo pessoas que são homossexuais, mulheres homossexuais, tendem a performatizar esse ideal de corpo erótico, desse corpo do desejo, e aí isso envolve tudo, profissão. Então, hoje, uma mulher negra, para ela ser bem-sucedida, ela precisa ter um cargo de liderança dentro de uma empresa. Uma mulher negra que trabalha de auxiliar de serviços gerais, mas que criou 4 filhos, 10 netos, e tem a sua casa, a sua vida, a sua independência, no sábado vai para o seu samba, no domingo faz o seu churrasquinho, essa não é bem-sucedida, porque ela não está performando o mundo branco, ela está vivendo a vida dela. Bem-sucedida é a mulher negra do carão, do closão, do cabelão, do rolezão caro, da viagem cara, que pode performar a erotização do mundo branco. Isso é inconsciente, a gente faz porque a gente quer se adequar e se incluir nesse suposto mundo fantástico de Bob, que é o mundo branco. E que eu acho, eu particularmente, acho que a gente devia ter relações mais críticas com essas coisas. Relações mais críticas mesmo, com essas ideias de empoderamento que têm sido por aí pensadas e reproduzidas. Para mim, uma mulher negra de 60 anos que criou filho, neto, bisneto e vai para o seu sambinha todo sábado,
é tão bem sucedida quanto uma mulher negra que é CEO, sei lá, que é CEO da Avon do Brasil. São lugares distintos de produção de experiência, ambos necessários, mas distintos, e eu acho que um não é melhor do que o outro, embora talvez um seja mais satisfatório na sua erotização, pelo menos é o que me parece. Correndo o risco aqui de estar julgando a vida alheia, né? No momento, cuidando da vida dos outros. Mas essa necessidade de adequação a esse mundo branco, através da performance de uma erotização específica, vai intensificando a estrutura. Porque, a partir do momento que as pessoas, as mulheres negras, não conseguem produzir com a sua própria racialidade uma ideia de criticidade que é fundamental para superar o lugar colonial, o movimento é intensificar cada vez mais o mundo branco como lugar ideal. Ao negar o mundo branco, afirmamos o mundo branco. Então, ao transpor do mundo branco para o mundo negro os mesmos marcadores, a gente vai criando chaves de confirmação desse mundo. Embora me parece ainda que há luz no fim do túnel, porque a tensão no mundo binário, o conflito no mundo binário, é consequência da própria forma que o mundo funciona. Então, vou trazer um exemplo. As mulheres negras norte-americanas e o uso da lace, das wigs, wags, das perucas. Elas são uma das maiores consumidoras do mundo desse tipo de material. Lá existe 2 narrativas sobre a ideia de cabelo, mas existe uma rejeição intensa do cabelo crespo na forma dele natural. Aqui no Brasil também tem. Aqui no Brasil a gente consagrou os cachos. A única diferença é essa. O liso não é tão bem aceito, o cacho é um pouco mais aceito. Mas o cabelo crespo, na sua forma natural, ele é emocionalmente rejeitado pela sociedade como um todo, inclusive pelas mulheres negras. Quem fala disso é Nilma Lino Gomes, no livro Sem Perder a Raiz, que é a tese, a pesquisa dela de pós-doutorado. Então, essas mulheres usam o cabelo liso, as perucas lisas, mas elas usam de uma forma muito específica, que são os cabelos coloridos, tipo Nicki Minaj. Então, é como se dentro da estrutura de dominação, de uma ideia específica de corpo e mulheridade, essas mulheres produzissem uma ideia de resistência, que eu acho que é mais psíquica e menos política. Político no sentido intencional. Eu não acho que a Nicki Minaj bota uma peruca loira e uma unha enorme, ou a Cardi B, porque ela quer afirmar uma erotização negra dentro de uma estrutura que tem uma ideia específica de erótico. Eu acho que é mais um mecanismo de sobrevivência, uma resposta ao controle, do que propriamente um ato performático, político, intencional de afirmação de lugar dessa erotização. O que é fantástico, porque demonstra que, apesar de todos os processos de adoecimento psíquico, continuamos saudáveis. Pelo menos para mim, um psiquismo saudável é um psiquismo rebelde. Um psiquismo acomodado nas dinâmicas sociais, ele está para lá de adoecido. Já está corrompido pela inércia, né? Pela inércia que as estruturas de opressão causam no sujeito, porque nem todo mundo tem disposição psíquica para esse lugar da criticidade, porque ela é cansativa, ela é emocionalmente cansativa. Essa performatização, esse distanciamento do sujeito com o corpo, do indivíduo com o corpo, da mulher negra com seu corpo, com a sua jornada, com a sua história, separa o prazer da razão. E essa separação do prazer da razão intensifica essa performance que mantém a estrutura. Então, quanto mais mulheres negras tentam performar uma ideia específica de corpo, relacionamento, afeto, carreira, dessas narrativas que compõem o indivíduo, mais separadas do seu próprio corpo negro elas estão. E aí os signos e símbolos que compõem esse corpo também perdem o significado, porque cada vez mais eles vão ficando distantes. E aí acontece uma coisa que me parece bastante curiosa, a Audrey não fala disso, também um adendo ao pensamento dela, que é a fetichização racial, da racialidade feita por pessoas negras. Aquela África mítica da rainha de Wakanda, então, é a fetichização da experiência racial africana.
a ideia de que existe uma África que a gente vai chegar e vai ter o rei T'Challa que vai lutar, e a gente vai falar Wakanda Forever, e aí a gente vai se reconhecer, e o amor preto idealizado. Tudo isso aí é fetichização da experiência racial. Ela está tão distante da gente que a gente cria fantasias, fetiches, objetos, itens que a gente fantasia com eles para que seja possível um dia viver essa fantasia. E isso também leva ao processo de adoecimento psíquico, porque nem sempre o fetiche é realizável. E muitas vezes o fetiche, quando realizado, perde o seu sentido, porque o sentido do fetiche é a fantasia. Não a fantasia no sentido da mentira, mas a fantasia no sentido da criatividade, da mobilização. E a maioria das vezes a fantasia, diferente da ficção, não dialoga com a realidade. A ficção é uma tentativa de explicar a realidade, é uma resposta para algo que não existe. A fantasia me parece um desdobramento da realidade, uma tentativa de superestimar a realidade. Seria fantástico se todos nós tivéssemos descendidos de reis e rainhas, mas nem todo mundo aqui descendeu de rei e rainha, porque em continente africano não é todo mundo que é rei e rainha. Muitos de nós descendemos de pessoas comuns, que talvez, inclusive, eram escravos no contexto africano. Mas a gente cria essa fantasia heróica do grande rei, da grande rainha, que vai lutar e vai nos salvar do mundo branco. É uma narrativa. Por fim, essas performatizações da erotização são possibilidades e formas de controle da nossa experiência do nosso corpo, das formas que a gente pode produzir experiência subjetiva. Porque aí não existe uma ideia de singularidade racial, existe uma homogeneização racial. Ser mulher negra é performar essa ideia de sujeito erótico desejado pelo mundo branco. Por quê? As pessoas brancas, elas querem sentar para tomar café com a Thaís Araújo. Elas não querem sentar para tomar café com a Dona Fernanda, que mora na beira do córrego e provavelmente não tem acesso à água potável para tomar banho todo dia e não sabe usar 1000 talheres e falar sei lá quantos idiomas e perfume caro e roupa cara. O mundo branco erotiza nosso corpo e exige que a gente performe uma ideia específica. Mulheres negras querem namorar com Michael B. Jordan. Não, que é uma projeção, não com homens negros reais, que vêm de histórias raciais, com jornadas raciais, traumas raciais e uma vida cotidiana, que nem sempre vai ser de CEO da Latam e que provavelmente vai ser uma pessoa que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a segunda e que tem toda a sua jornada. Essa erotização do corpo negro como lugar de fetiche e controle do mundo branco também nos afeta e também é prejudicial para nós. Ela tem um custo emocional que nos leva a um lugar de deslocamento. Por um lado, esse deslocamento racial, que vai para o lugar do afetivo, que se traduz nesse erótico como lugar do desejo, ele é necessário para que a gente sobreviva. Se a gente viver o tempo todo imerso na realidade, a gente descaralha. Por outro lado, ele nos distancia da possibilidade do real. Talvez, se a gente olhasse a vida como ela é, a gente já tivesse tacado fogo nesse país e feito a reparação histórica que a gente precisa. Talvez a gente não tenha tacado fogo no país de norte a sul ainda, porque a gente ainda está preso nesse lugar fantasioso da erotização do mundo branco sobre quem nós devemos ser, tentando performar essa ideia e gastando nossa energia psíquica, criativa, intelectual e financeira, material, econômica, do dinheiro, para alcançar esse lugar. Talvez. São chaves e possibilidades de reflexão. E com isso, eu abro para vocês trazerem as contribuições de vocês. Nossa, falei pra caramba, hein? Caramba! Deixa eu ler aqui o que a Juliana colocou. Ai, meu Deus. Amigo, ajuda a tia. Lembrei muito agora das artistas anônimas que Alice Walker traz no texto Em Busca dos Jardins das Nossas Mães, quando ela trata das ancestrais que foram mulheres comuns e plantaram, desde uma espiritualidade como alicerce, seja ela consciente ou não,
fagulhas que inspiram seus descendentes, que abrem fissuras na colonialidade a partir da arte na contemporaneidade. É uma chave. Essa ideia... É que a ideia do ordinário, do comum, não nos agrada. Mas tem um estudo da antropologia, cara, que eu não vou lembrar quem foi que escreveu. Será que é a... Nossa, eu não vou lembrar. Mas depois que eu lembrar, eu posso colocar lá no story do Instagram e no grupo do WhatsApp. Inclusive, tem um artigo em português muito interessante sobre isso. Eu tenho ali no meu caderno do doutorado. Depois eu vou olhar para pegar o nome. Mas é um estudo sobre evento. Na verdade, o estudo é sobre experiência e a partir da ideia de eventos. E esse estudo vai falar sobre eventos extraordinários e eventos cotidianos. No geral, a gente gosta de produzir histórias de eventos extraordinários. Um evento extraordinário, o fenômeno do piolho, do quilombo do piolho e o processo da Teresa, de Benguela. Esse é um fenômeno extraordinário. É uma história extraordinária que emerge da vida cotidiana e vira uma grande narrativa social. E nós gostamos de olhar para eventos extraordinários. Só que a experiência, a vida, a memória, o corpo, os afetos são produzidos nos eventos cotidianos. Os eventos cotidianos não despertam o nosso interesse. Inclusive, tem um outro estudo da antropologia, que sobre dramas sociais, esse do Victor Tanner, esse eu me lembro bem, que o Victor Tanner vai dizer que dramas sociais nada mais são do que eventos cotidianos que atravessam a vida das pessoas. Então, a gente tem eventos extraordinários, que são esses grandes picos na narrativa coletiva, e nós gostamos de privilegiar esses eventos extraordinários, mas a vida, aquilo que nós chamamos de vida, a vida, ela é feita de cotidiano. É levantar, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, do cachorro, do gato, das plantas, cumprir as tarefas, fazer atividade física, preparar uma refeição, ver um filme, tomar um vinho. São eventos cotidianos que produzem a nossa memória social. Tanto Teresa é uma figura extraordinária que, inclusive, pode ser uma mera junção, uma mera foi bom, mas ela pode ser, que eu quis dizer apenas, né? Apenas, não no sentido reducionista, mas no sentido de localizar. Apenas uma junção de diversas histórias que criou a figura extraordinária da Teresa. Zumbi é a mesma coisa. Ela pode ser eles podem ser uma coleção de histórias ordinárias que foram enquadradas numa história extraordinária para virar um referencial histórico de uma memória coletiva. Uma memória coletiva. Quando a gente vai para o terreiro a primeira vez, tudo é extraordinário. Da quem está lá há muito tempo, tudo é ordinário. Nossa, eu fui ali, eu vi uma batida na porta. Quem está há muitos anos no terreiro, eu vi batida na porta e, tipo assim, o sol nasceu. É a mesma coisa para nós. Vamos num país tropical, todos os dias faz sol. A gente vive num país que tem oferta abundante de água, oferta abundante de comida, embora a gente passe fome, a grande maioria da população, mas existe a possibilidade de, se a gente quiser plantar em casa verdura e legumes, a gente tem clima propício para isso. Então, para nós, isso é evento cotidiano. Não tem nada de extraordinário. Para uma pessoa que só faz sol 3 meses por ano no lugar onde ela mora, o sol é um evento extraordinário. Ele não tem absolutamente nada de cotidiano. Ele é algo de fascinante. O ponto é que as narrativas que nós produzimos, quando se baseiam na ideia de extraordinário ou de cotidiano, elas vão modificar a forma como elas são contadas. Digamos que nós olhamos para a experiência racial branca como uma experiência cotidiana e a experiência racial negra como extraordinária. Mas eu acho que é o contrário. A experiência racial negra ela é cotidiana, a branca que é extraordinária. Eu vou dizer por quê dessa minha argumentação. Num país que foi geograficamente, do ponto de vista populacional, ocupado por pessoas não brancas, é ordinário que a cultura dessas pessoas seja dominante no país. Então, muito do que nós fazemos, comemos, bebemos, gestos corporais, palavras, sonoridade, o jeito que a gente fala, diz muito
dessa presença ordinária de pessoas pretas na vida brasileira. O extraordinário são os fenômenos coletivos produzidos pelos europeus aqui, é só desgraça, né? É só ladeira abaixo. Acho que a melhor coisa que eles fizeram foi criar a Biblioteca Nacional. Mas se a gente for olhar os fatos históricos, é só desgraça. E a gente trata esses fatos desgraçados como fatos ordinários. Extraordinário foi o Quilombo dos Palmares. Quantos quilombos existiram no Brasil entre 1700 e 1888? Vocês sabem? Mais de 1000. Isso é ordinário. Quilombo era uma coisa cotidiana na vida das pessoas. Não tinha nada de fantasioso, de, meu Deus, tem um quilombo ali. Essa relação do quilombo como algo extraordinário é uma escolha intencional de fetichizar uma ideia como uma ideia imaginária, desejosa e não real. E quando ela cai nesse lugar, ela vira performática. E a gente olha para os quilombos numa chave idealizada e não real do que eles eram. A gente pensa que relação interracial é coisa dos anos 30 para cá. Não é. A gente pensa valores raciais, políticos dessa memória de um jeito muito romantizado, e no péssimo sentido da palavra romance. Fantasioso, quase uma fábula. E, na verdade, eram coisas cotidianas. Era cotidiano mulheres negras trabalhando na vida pública, era cotidiano pessoas negras fazendo coisas, pessoas negras intervindo no mundo. Era muito mais cotidiano esse lugar das pessoas negras do que esse lugar de extraordinário que a gente olha para a história. Extraordinário mesmo foram as ações europeias em termos de América. Isso foi extraordinário, no sentido de que sai da vida cotidiana. Bom, é isso que eu queria trazer para o nosso encontro nesse dia de hoje. Fica aqui, já que vocês não falaram, eu falei 1 hora, o convite, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o texto, eu vou tentar achar ele no Google, eu já coloco o artigo lá, e também coloco o link lá no story do Instagram, para vocês poderem ler. É um texto muito legal, mas eu realmente não consigo me lembrar quem escreveu. Deve ter sido algum antropólogo branco por aí. Mas eu acho que foi uma mulher, porque eu li muita bibliografia feminista no doutorado, eu acho que foi uma mulher, que eu não consigo me lembrar quem foi a historiadora ou a antropóloga que escreveu isso. Mas vale super a pena a leitura desse texto. Fica o convite para vocês se inscreverem no curso História do Feminismo Negro, que acontece dia 29 de julho, para encerrar as discussões ao longo do mês dos cursos que a gente vai disponibilizar para os assinantes da plataforma. Todos os cursos que estão pensando no feminismo negro, narrativa do Atlântico no feminino, a narrativa feminina no Atlântico negro, as intelectuais negras, brasileiras e norte-americanas, os cursos de estética e performance brasileira, os cursos do âmbito da psicanálise sobre corpo, mulheridade, corpo e afeto, nesse lugar da produção intelectual de mulheres negras, e esse curso, então, que a gente vai encerrar o mês para pensar alguns lugares teóricos na construção da narrativa histórica sobre o feminismo negro. Eu gosto de brincar que, ao contrário do que reza a Companhia das Letras, o feminismo negro não começou em 2014. Nossos passos vêm de longe e essa frase não é retórica. Realmente tem uma longa jornada de intelectuais que construíram esse campo até que ele tomasse a tribuna pública, e ainda bem que ele tomou a tribuna pública a partir de 2014 com mais ênfase. Inclusive é quando surge o coletivo de Gege. Então, eu vou colocar também lá no grupo o link para se inscrever no curso. Convido vocês a conhecer a On Demand, assinar a On Demand, apoiar o trabalho do Gege, e vou botar também no story do Instagram o link para vocês se inscreverem no curso e a gente seguir no nosso debate, que também não é um debate de hoje. Quem acompanha o Gege sabe que esse é um debate que a gente faz desde 2014. Quem faz aulas minhas em outras plataformas aqui no programa ou em outros lugares também sabe que eu não estou falando nada que é novo, só acrescentei a Audrey como uma referência para a gente pensar, porque como pesquisadora, são coisas que eu já venho há um tempo me debruçando para pensar, e também não é nada que eu inventei, tá? Eu não sou uma pessoa genial que eu inventei. A única coisa que talvez eu tenha feito aqui é trazer uma perspectiva de reflexão a partir do que as intelectuais negras têm produzido no Brasil e nos Estados Unidos desde 1930. E como é que isso vai sendo construído e apresentado, e quais lugares a gente pode desdobrar isso, e com outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a psicanálise e a filosofia. Muito obrigada.
A gente se encontra aí no Instagram, no WhatsApp e no curso no dia 29. E não esqueçam de preencher o formulário para poder receber o certificado, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui e a gente segue conectadas. Tchau, meninas maravilhosas. Se tiver algum menino ou menine conectado, enfim, pessoas maravilhosas que aqui estão, obrigada pela escuta. E caramba, né? Falei 1 hora. Mas da próxima vez eu vou fazer do jeito que vocês falam. Pode deixar. Tchau, gente.